Olá pessoal, este é o quarto vídeo de hoje. Estamos inspirados! Mais uma análise. É porque a gente tá devendo pra vocês vídeo, né? A gente fazia vídeo todo dia, mas com essa quarentena a gente ficou meio sem assunto. Mas hoje a gente decidiu fazer a análise dos filmes e séries que a gente viram, então a gente vai encher vocês de conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um filme que não é desse ano, eu vi ele ano passado. A gente viu ano passado, né? Foi ano passado. A gente viu ano passado e que é fogo, porque ele é um remake, mas todo remake geralmente destrói o filme. Mas esse remake eu gostei, apesar da... Depois da vinheta. Não. Sim. Primeiro eu tenho que falar o nome pra falar que depois Não, só vou você tá falar. fazendo muito mistério. E aí você vai já contar um negócio antes de falar o que... Não, só vou falar. É um remake que eu gostei, apesar das críticas não terem gostado tanto, que é o Brinquedo Assassino, o novo, tá bom? Então, vamos lá, depois da vinheta. Agora Era sim. isso que eu ia falar. Não, porque se eu não lembrar da vinheta, como você não lembra, né? Então tá bom. E aí, coach? Antes de falar do filme, quem é o Chuck pra você? O que isso significa na sua memória? Cara, tu quer me fuder, né? Tá bom, eu vou admitir. Eu, quando era moleque, eu não sei explicar o que houve na minha vida, mas eu tinha um pavor do Chuck. Cagodinho. Porque, eu nunca tive medo de nada. Não, até conta um dia... a verdade, bebê. Então, eu nunca tive medo de nada. Até um dia que eu tomei um susto, justamente na hora que ele apareceu na televisão, sabe? Eu era criança, então o filme de terror era uma coisa, meu Deus, o primeiro Chuck. Não lembro nem qual ano da porra do primeiro Chuck. Mas eu sei que eu era, tipo... Não sei quantos anos eu tinha. Mas eu tava vendo e na hora que o Chuck apareceu, alguém me deu um susto, assim, na hora. Cara, eu fiquei apavorado. Eu liguei o susto à televisão e, tipo, falavam o nome de Chuck pra mim e eu não saía nem do quarto. Pô, eu tava indo, tipo, eu sempre gostei de noite na cozinha e tal. Pô, se eu tivesse indo no escuro, na cozinha, ele falasse, o Chuck tá aí, porra, eu saía correndo desesperado. Hoje em dia eu não tenho. Hoje em dia, meu sonho era comprar um boneco do Chuck pra ter aqui no quarto, mas... Eu não posso falar nada, porque assim, a minha tia Ana Paula sempre foi pra mim como se fosse uma irmã mais velha. Tia, se você tá vendo esse vídeo, um beijo. E ela sempre foi uma pessoa que eu tinha pra mim como um exemplo que eu queria... Como é que fala? Eu queria fazer parte das coisas que ela gostava pra poder ficar perto dela, pra poder agradar ela também. Então, assim, ela sempre gostou muito de filmes de terror. Eu nunca gostei de filmes de terror, de... possessão, serial killer e negócio de exorcismo, de possessão. Eu gosto de filme de espírito. Entendeu? Filme com... Não gosto de filme de susto. Eu gosto de um filme que tem uma história. Sabe que filme de espírito a maioria tem susto, né? Não, tipo, susto de que... Pum, sabe? Parece fogo. Pum. Não, que fica aquele momento de tensão, aquela música tipo tan 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 tan. E Esse aí vem tubarão, bebê. Eu não sou boa com sonoplastia, dá pra perceber? Mas é que aquele momento do coisa e um susto com um barulho alto, sabe? Eu acho isso meio tosco. Isso é uma coisa bem comum em filme de espíritos. Bebê, não se meta aqui na minha resenha. Vai lá. Mas enfim, coisas que forçam o susto, sabe? É aquele susto tosco. Eu gosto daquela coisa que vai sendo construída ao longo do negócio. Você gosta mais do terror psicológico do que o terror climático, que é aquela coisa assim, do clímax, do som, daquela coisa tipo sobrenatural. Isso. Não supernatural, sobrenatural. Sobrenatural. Tem aqueles violinos que você entra de... Meu Deus! Tipo, caralho, fudeu. Entendi. Então, é isso. E eu sou uma pessoa que gosta de dormir com tudo escuro e no silêncio. Então,
se você botar um filme, ou eu sou uma pessoa muito impressionada com as coisas, então se eu assistir um filme aqui hoje, eu vou dormir, eu vou sonhar com alguma coisa que eu vi, entendeu? Eu sou. E aí eu tava dormindo também, a mesma situação, e acordei com uma cena que o Chuck tava na cara, assim, da tela, assim, ó, com a faca. Aí eu tipo... Meu Deus! E eu tava morrendo no meu sonho, então foi aquela coisa que eu associei os dois negócios, e eu tava ouvindo o filme e tava sonhando com aquilo. A hora que eu abro o olho, tá a porra do boneco na minha cara, porque naquele dia específico eu dormi de ponta cabeça na cama. E a televisão tava na minha cara, ou seja, né, tomei no cu, quase me mijei. E eu fiquei traumatizada também. Resumindo, depois disso, esse negócio de Jason... Fred Krueger. Nossa, adoro os dois. O quê? Tá louco? Repreende em nome de Jesus. Nunca mais. Negócio de filmes de serial killer, não gosto. Não é que eu tenho medo. Não é que eu tenha medo. Hoje em dia eu não tenho medo nem do Chuck, nem de nenhum desses. Mas não é o tipo de filme que eu acho meio... clichê, mas não é essa palavra. Eu gosto. Porque como eu já tô acostumada com uma coisa mais recente, filmes mais... Sei lá, antigamente eu acho que as produções eram muito... limitadas. Exatamente. Não, o negócio hoje em dia o filme de terror ele tem que mostrar as tripas saindo, que senão não choca. Então se você for ver um filme antigo, onde o nego chegava com a faca e fazia... cortava a cena, tipo, nossa... Pra minha geração, eu acho, posso estar falando merda, tô generalizando, mas eu já acho que esse tipo de filme não me prende, sabe? Porque a sua geração já é pós-Jogos Mortais, onde começaram a mostrar tripas. Então, se você faz uma cena de, o fulano vai matar, e quando ele chega pra esfaquear, troca a cena, tipo, é fraco. Você vê que hoje em dia tudo mostra a faca entrando, o sangue, único problema tripa é que quando você chega na nossa geração, é que já não tem mais o que assustar, já não tem mais o que explorar, entendeu? Então as pessoas precisam partir pra parte da apelação, que é o susto do barulho, o susto do mecânico, né? Mas isso é porque essa geração não foca nos filmes. Porque se focasse, o terror psicológico é muito melhor do que o terror do barulho. Muito mais eficiente. Mas essa geração de Floquinho de Neve hoje em dia não foca Bom, muito mas enfim, 6 coisas. minutos falando nada a ver com o negócio e vamos pro filme. Então tá. E aí a gente resolveu por que Cargas d'Água? Não sei. Vamos ver o filme do Chuck? Vamos lá ver o filme do Chuck. Não, eu decidi ver porque eu queria ver o remake. Eu falei, porra, é um filme que tem uma história do Charles Lee Ray, que era o bandido, e aí o bandido fugindo da polícia, toma um tiro, cai lá na loja de brinquedos, acaba fazendo a transfusão do espírito dele, do corpo dele pro boneco, num ritual de voodoo ou magia negra, não sei. Isso foi o primeiro? Isso foi lá no antigo. Você vê que eu nem vi. E aí, porra, nesse eu falei, cara, como é que eles vão fazer isso e tal? Porque mas não tem que ter nada uma a ver. história. O Chuck novo não tem nada a ver com essa coisa de passar a alma do bandido pro boneco. Pelo contrário, o Chuck novo ele é um boneco robotizado com inteligência artificial. Achei genial. E aí o que eles fazem? Um desses caras que Trabalham nessa fábrica. que trabalha a fábrica, eles pegam um desses bonecos e tiram o Eles bloqueio. pegam um cara maluco, chega e bota Eu acho que ele vai ser demitido, aí ele decide tirar o limite da inteligência artificial do boneco. Então o boneco ele aprende tudo, qualquer coisa. E aí ele vai pra loja ser vendido, e aí vai pra casa de uma pessoa que comprou pra dar pra filha, e aí em casa ele não mostra isso, tá? Isso é a coisa. Não, ele dá pra filha. É o cara que dá pra filha, ele chega e vai devolver o boneco. Ele fala, esse boneco não tá funcionando. É verdade. Ele tá esquisito, não quero. E aí, como lá nos Estados Unidos é normal se devolver e as pessoas aceitarem, a vendedora pega e fala, cara, é aniversário do meu filho, o que eu posso dar pra ele? Aí ela fala pro cara que ia destruir esse boneco, um cara da loja, fala, pô, então me dá ele, meu filho vai adorar ele mesmo com defeito. Aí o cara, tá, tudo bem. E dá esse... porque o cara gostava dela, boneco. tinha um interesse. Aí ele dá esse boneco, o guri leva o boneco pra casa. Com o tempo, ele descobre que o boneco, ele aprende as coisas. O Chuck aprende as coisas. Como uma criança. Se você for ver, o interessante desse Chuck novo é porque ele é basicamente uma criança. Ele não veio com maldade, ele não é um boneco mau. Mas ele aprende a maldade porque ele não tem um filtro. Sabe? Então... Ele vê as criancinhas vendo filme de terror e achando graça, aí quando ele olha pra televisão, tipo, o cara tá esfaqueando outra pessoa e as crianças, então pra ele isso é bonitinho, isso é legal.
Então ele aprende essas coisas, ele vai aprendendo com o tempo essas coisas. E o guri, o filho dessa mulher, ele tem um padrasto que é violento e briga com ele. E o guri nas brigas fala, eu quero que você morra e não sei o que, tal, tal, tal. E aí o Chuck acaba tomando essas dores e mata o cara, sabe? Ele tem um conflito de ideias, ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele tenta fazer tudo pra agradar esse guri. Uhum. É Andy o nome do guri nesse filme? Não, né? Porque Andy era o nome do guri no filme antigo. Agora não. Então o Chuck, ele, na verdade, ele não é um boneco mau. Ele só aprende a maldade justamente por não saber o que é o certo e o errado. E aí tem o zelador também, que é pilantra, e sabe? É uma série de coisas que fazem a construção do Chuck pro mal. O zelador que tinha câmera na casa das pessoas, que fica lá embaixo, que quando joga um Chuck no lixo ele pega e modifica não sei o quê. E tem o vizinho dele que é policial. Cara, assim, de todas as histórias do Chuck, pelo menos que eu ouvi, porque eu nunca cheguei de fato a ver nenhum filme, acho que eu vi um filme com você só que foi do filho do Chuck. Mas aí é comédia. Comédia. Mas todos os outros filmes eu não achei que se encaixaram tão bem na nossa realidade. Tipo, isso é uma coisa que teoricamente é próxima de acontecer. Tipo, inteligência artificial, ninguém sabe até onde ela pode chegar. E todos os bonecos eram limitados e eles tiraram essas limitações de violência, de um monte de coisa. Porque os outros bonecos... O cara tirou nesse boneco específico, só ele tá sem. E... você vê que ele não faz as coisas na maldade. Ele faz tudo pra tentar conquistar e agradar o dono dele, né? A criança. Isso. E conforme a criança vai vendo no que o Chuck se tornou, né? No que o boneco dele ela começa virou, a querer se afastar dele. Ele começa a querer se afastar e a situação se desenrola através disso. Eu achei o filme genial. Pra mim foi o que mais fez sentido. Não, entendeu? Com certeza. Se você for olhar, entre um espírito que entrou na magia negra e uma inteligência artificial que se revolta, é óbvio que a inteligência artificial pode se revoltar. É uma coisa próxima de acontecer, é óbvio que é uma coisa próxima de acontecer. A inteligência artificial não tem limite. Se você não bloquear ela não vai ter o limite. Ela, é como uma mente pensante. Você pode se tornar bom ou se tornar mal. Então, exatamente. E assim, por que eu achei isso genial? Nossos filhos são assim. O ser humano é assim. O Chuck, se você for ver nesse filme, ele é uma criança, gente. Ele é uma criança completamente inocente. Ele aprende, mas ele não sabe se o que ele tá aprendendo é bom ou ruim. Pra ele está aprendendo. Não interessa se eu chegar pra ele e falar, olha, matar é legal, ele vai aprender que matar é legal. Ele não sabe que aquilo é mal. Entendeu? Então a forma de construção do Chuck nesse filme é sensacional. Porque o filme é ruim. Gente, é ruim porque é um boneco, blá 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 blá, mas pensa pelo lado como é que pode ser? Pela história pela construção da história. Sabe? Não pela coisa de é o remake do Brinquedo Assassino, perdeu a graça porque não é mais um bonequinho controlado por não sei o que e não é mais o bandido que entra no... Não, esquece isso. Tenta uma nova ver. História. Desfoca que já existiu esse filme. Desfoca que já existiu um Chuck. Finge que isso aqui é um novo filme. Tá? Finge. Esquece todo o passado e finge que isso aqui é um novo filme. Inclusive esse remake, ele não tem nada do filme antigo. Ele é realmente uma reconstrução da história. É tipo uma história paralela. É uma história nova. É como se não existisse passado. Isso. Sabe? E é uma construção bem feita. É uma construção bem feita. Tudo bem, o Chuck é feio. Parece o casamento de pessoas feias e deu aquilo. Mas, Mas foi legal. A história, como ela acontece, como ele vai aprendendo as coisas, a forma que você vai reparando que ele vai aprendendo, a forma como mostra que ele fica meio em dúvida, isso é legal? E ele não entende. E as crianças que são malvadinhas em volta dele vão influenciando. Isso só mostra a realidade, gente. Tira o Chuck e bota uma criança, é exatamente o que pode acontecer. É exatamente o que pode acontecer. Seu filho andando com pessoas de má índole, ele vai aprender a mesma coisa. E é o que o filme mostra. O Chuck como se fosse essa criança inocente. Só que ele é o Chuck, né? Então você tem que ter um peso a mais. Ele tem que fazer as coisas mais malvadas, porque senão seria um filme de drama. Mas é muito legal, vale muito a pena vocês verem. Ver o filme sem preconceito. Ver o filme sem aquele preconceito de nossa, o Chuck era isso, era aquilo. Esquece.
finge que não existiu o Chuck na sua vida, que não existiu outro filme do Chuck, vê a partir desse e me diz se o filme não é legal, se a proposta do filme, se a ideia da inteligência artificial não é legal. Porque eu tenho certeza, a maioria das pessoas tem medo do que a inteligência artificial pode chegar. Quem não tem medo de... Imagina, você ia ter um robô do seu tamanho, todo de metal, com inteligência artificial, Tá você ia louco. ter medo de algum momento ele falar, não, cara, eu quero mandar nessa porra. Se ele decidir que ele quer mandar, quem vai brigar? Eu? Vou dar um tiro num boneco de metal? Num robô de metal? Não vai adiantar de porra nenhuma. Ele me quebra como se eu fosse um graveto. Não, e outra, como hoje em dia a gente tem nuvem, não adianta nada, aquilo é só a carcaça de metal dele. Exatamente. Então, Exatamente. é uma coisa bem próxima da realidade, foi muito bem A explorado. forma como ele se conecta com as coisas em volta por Bluetooth ou Wi-Fi, sei lá o que. Então, A forma como Gente, os personagens se construíram, se relacionaram com ele é também é muito genial. mais próximo da realidade da gente do que o Chuck era nos outros filmes. É muito mais fácil você esperar a inteligência artificial se revoltar do que a magia negra fazer o espírito de alguém entrar no boneco e o boneco sair andando. Então, vale a pena ver o filme? Vale a pena ver o filme. Veja um filme sem preconceito. Como é que eu posso dizer? Tipo, não esperem um terror. Meu Deus, é um terror Annabelle. Não, não é um terror Annabelle. Ele tá longe de ser terror. Ele não é um filme pra dar susto. Ele não é um filme pra te deixar com medo. Não, ele é um filme pra te fazer pensar. Nossa, Ele é um filme pra te fazer pensar no... Nossa, como a gente pode influenciar algo pro mal. Tá? Então é isso que eu acho. O que você acha? concordo com o que você falou. Se você gostou, Você acha que o Chuck poderia se transformar num bom boneco se ele fosse tratado de uma forma diferente desde o início? com certeza. Eu não acho que ele tenha... O que o cara fez no início do filme... Ele só tirou um bloqueio. Ele não botou ali um botão de torne-se malvado. Ele só tirou o bloqueio. O que o cara fez no início foi dar o que Deus deu pra gente, o livre-arbítrio. Exatamente. Entendeu? Então ele tirou essas limitações e beleza. É uma folha em branco que seria teoricamente entregue pra uma criança. Numa mente completamente zerada, ou seja, uma mente de criança que não sabe nada, não tem ideia de nada. E ela aprende pra você. Ela aprende com você. Ele foi um boneco criado pra você, criança. Pra poder te ajudar nos estudos, pra poder brincar com você, interagir com pra você. poder interagir com você. Então, assim, se ele tivesse tido uma boa influência, ou no mínimo um controle dos pais, ele não teria se tornado o que ele tornou. Ele teria sido um boneco legal, um boneco bom, não crescido, ó. Ele não ia crescer porque ele é um boneco. Mas ele ia ter se tornado um boneco amigo, legal e tal. Mas, como toda influência negativa, ele foi mal influenciado e ele se torna o que ele se torna. O que eu ia falar que o coach me cortou se você gostou do final do filme, comenta aqui embaixo. Se você acha que poderia ter tido um final diferente, comenta aqui embaixo também. Se você acha que vai ter uma continuação, comenta aqui também. O que você espera dessa continuação? Comenta aqui também. O que eu acho que as pessoas fariam as pessoas ter esse receio é o seguinte. Teve uma parte do filme que ele ataca a loja de brinquedo com outros bonecos. E a reclamação do cara não foi nem que o boneco veio com defeito, foi que ele pediu um boneco loiro e veio um boneco ruivo. Não é? É uma coisa assim. Então, na real, ele nem sabia que o boneco tava com defeito, né? E Isso aí, quando pode as crer. pessoas veem o boneco maluco, né, querendo matar todo mundo, eu acho que isso pode ter tido um efeito negativo. Porque, porra, né? Vai que meu boneco fica assim também. Mas, em compensação, outras crianças ficaram vidradas no boneco. Tipo, caraca, que maneiro! Queria que meu porque o boneco boneco fizesse conversa isso como se também. fosse uma pessoa. Exatamente. Pô, teu boneco fala palavrão, caraca, que maneiro. Então, assim, óbvio, eu se fosse mãe jamais deixaria meu filho ter um negócio desse. E aí é uma parada que você pensa, caraca... Estamos próximos disso, dessa realidade. A gente conversa muito sobre o nosso filho ter ou não um celular ou um tablet. E a gente tem uma colega, uma conhecida nossa, que fala assim, pô, eu não queria que meus filhos tivessem acesso a celular. Mas todo mundo tem. Então, como meu filho não tinha, ele era excluído. Então, eu tenho que dar, eu me sinto na obrigação de dar esse acessório pra ele, para que ele possa interagir com os colegas e não ficar excluído. Ideia boba. É complicado.
complicado porque a gente vive numa era tecnológica. Então, assim, você tolir a criança de ter acesso a essa tecnologia é difícil porque ela acaba sendo uma pessoa ultrapassada. Mas é um mal necessário. Mas, em Você compensação... dá a liberdade de uma criança ter acesso a algo que, por mais que você trave tudo com, você só pode ver YouTube Kids, você só pode não sei o quê. Gente, As crianças criança e aprendem tecnologia. muito rápido. Pô, quando você Elas reparar, ela já nasceram saiu do nessa- YouTube Kids, ó. Nessa geração, entendeu? Então, o que pra, de repente, o pai dele, ou pra E com avó Google dele, ou Tutorial. pra minha avó... Hã? E com o Google, você fala, como desbloquear tal coisa? Não, sim, eu tô falando. Antigamente, para as pessoas que nasceram antigamente, a tecnologia ainda é um mistério. Para as crianças que nasceram agora, elas crescem vendo Exatamente. isso. Entendeu? Elas parecem que vêm sem esse bloqueio. Não é uma coisa nova. Para elas isso tudo é natural. Então eu paro e penso, porra, se o nosso filho de repente quisesse um brinquedo desse, será que a gente daria? Será que a gente não daria? Será que a gente compraria um pra gente? O problema Como é que seria essa situação? a inteligência artificial em si. Porque ela sempre vai ser uma coisa que o ser humano vai ter receio. Porque por mais que você fale, eu vou limitar ela, ele é uma inteligência. E se ele falar, eu vou me deslimitar? Acabou. Imagina se ele decide falar, não, o ser humano destrói esse planeta. Então vamos eliminar os humanos e vamos viver a gente. Porra, tá, e aí? Não, mas a reflexão que eu tô trazendo é o seguinte, do tipo, tá, aquele foi um boneco que veio com problema. Uhum. Será que todos os outros bonecos não teriam uma possibilidade disso acontecer com os outros? Será que eles não iam ficar com medo disso acontecer com os outros bonecos? Se você tirasse esse bloqueio. Entendeu? É isso que eu tô falando. As outras O pessoas, outro, será o que iam boneco pensar? poderia tirar o bloqueio dos outros. Uhum. É. Então é muito complicado. Mas, enfim, essa foi a nossa reflexão sobre o Chuck. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, visitem nossas redes sociais. Dê o joinha, dê like, aquela lenga-lenga toda. E deixem aqui o que vocês acham do filme, o que vocês acham que seria uma boa continuação pra ele, tá bom? É isso. Beijo. Beijo do coach e tchau.